Vez ou outra, eu pego um canal de cultura pop comparando comics com mangás e especulando por que os mangás estão em ascensão enquanto os comics estão em decadência. Nesses canais, as especulações caminham sempre ao redor do conteúdo em si, ou seja, a qualidade das histórias, a lacração e a ausência dela nos mangás. Vez ou outra, alguns até trazem o fator gráfico, já que os mangás costumam ser produzidos em papel de baixíssima qualidade, preto e branco e absolutamente descartáveis, enquanto os comics, em especial dos anos 90 em diante, com suas colorizações digitais ganharam cada vez mais um acabamento premium. São análises válidas, mas sempre deixam de lado a visão macro do negócio, então resolvi fazer um ensaio sobre o assunto aqui, nesse último Cultura Pop vs Nerdolas do ano de 2023. Eu sou Ronaldo Santana, escritor, desenhista, animador e otaku anos 90. Do meu ponto de vista, tudo passa por um mercado cultural interno forte, e eu vou explicar o que isso quer dizer. Sim, eu vou falar mais um pouco sobre a famigerada Lei Rouanet. A Lei de Incentivo à Cultura, também conhecido como Lei Rouanet, foi publicada em 1991, durante o governo do ex-presidente Fernando Collor, com o objetivo de ajudar o setor cultural a captar recursos para atividades como festivais, exposições, peças de teatro, audiovisual, dentre outras manifestações artísticas que podem envolver também quadrinhos. Sei que não é perfeita e que dá margens a anomalias como ter artistas de renome a usando para bancar suas produções, em detrimento de estimular os artistas menos expressivos, mas não tenho a intenção de fazer uma crítica a ela hoje. Como eu já disse no meu vídeo, o que a Coreia do Sul tem a ensinar ao Brasil, o investimento que os dois países fazem em cultura é muito discrepante. Enquanto o Brasil investe cerca de 0,5% do seu PIB, a Coreia do Sul investe cerca de 3,3%. E detalhe, esses pífios 0,5% ainda são duramente criticados todos os dias pelos autoproclamados conservadores como um absurdo. E eu também acho que é um absurdo, é muito pouco, não dá para fazer uma política de pregnância cultural com tão pouco investimento. Existe uma falácia que está impregnada na mente dos nerds de que os Estados Unidos são o que são por causa do livre mercado, ignorando o fato de que eles dominaram boa parte do globo na base da bala e da bomba nuclear. Que durante muito tempo toda a sua produção cultural foi utilizada como forma de impor seu estilo de vida a todo o mundo, o American Way of Life, que nos impôs a Coca-Cola, Rambo, Popeye e as princesas da Disney. Hoje, nós brasileiros reproduzimos fielmente toda a cultura norte-americana como se fosse nossa. Lembro bem que até a virada do século víamos nossa própria cultura como menor. Para ser considerado bom, precisava necessariamente vir da Europa ou dos Estados Unidos. A cultura oriental era para poucos. Só uns poucos otakus que pegavam fitas VHS na Liberdade em São Paulo estavam dispostos a entender aqueles animes esquisitos de colegiais com humor muito peculiar. Pessoas de gerações mais antigas até hoje não sabem lidar bem com esses personagens de olhos esbugalhados. Se você for buscar nos anais do entretenimento brasileiro, encontrará o National Kid dos anos 60, Jaspion e Changeman nos 80 e Cavaleiros do Zodíaco ali nos 90, quando de fato os animes e mangás se tornaram mais populares aqui no Brasil. E olha que interessante, nem National Kid nem Jaspion foram tão populares na sua terra natal, o Japão, mas aqui são icônicos. Da mesma forma que a nossa A Escrava Isaura se tornou muito popular ao redor do mundo e Lucélia Santos chegou a ser premiada na China. Ela nasceu branca e escrava. É difícil. Pertencia a Senzala, mas foi criada na Casa Grande. De Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura. Sim, existem produções culturais brasileiras, especialmente musicais, admiradas lá fora, mas infelizmente muito pontuais e à base de esforços de indivíduos e poucas empresas. Nunca como um esforço de exportação cultural como política pública. Os mangás e animes, antes de começarem a ganhar o mundo, tornaram-se populares dentro do próprio Japão. Já notaram que essas produções raramente, para não dizer nunca, tentam emular uma cultura que não seja a própria? Eles não copiam os super-heróis americanos, eles possuem o próprio estilo de narrativa, de linguagem, de ambientação, de hábitos, vestuário, religiões, mitos e, por que não dizer, taras. A forma como segmentam seu público, como vendem, como divulgam, como produzem, tudo muito próprio e que conversa muito com o próprio público. É disso que se trata de manter uma cultura própria, a forma como o povo se reconhece enquanto nação, enquanto povo.
E tudo isso refletido nas páginas dos mangás e nos seus animes. Durante décadas, tiveram muita dificuldade de terem suas produções absorvidas fora do país, mas internamente eram sustentáveis. Então, quando um produto finalmente fura a bolha e se torna fenômeno internacional, existe uma enxurrada de outros produtos derivados para surfar a mesma onda. Hoje, estamos vivendo um boom de One Piece no Brasil, muito por causa do jogo Blox Fruit no Roblox. Mas não podemos esquecer que One Piece é um título que começou em 1997 e permanece em produção até os dias de hoje. Tem mais de 1000 episódios de anime, ou seja, para fazer sucesso é preciso tempo e constância. Algo que o Brasil nem sonha em ter e que os Estados Unidos também têm. Porém, os Estados Unidos possuem outros problemas no momento. Desde os anos 90, os comics entraram em crise e nunca mais se recuperaram, por causa de muita especulação financeira e outra coisa que foi o fato de terem abandonado as bancas de jornais e lojas de conveniência para fixarem-se somente nas comic shops, o que setorizou demais o mercado. Algo similar ao que o Brasil fez aqui com relação à programação infantil em TV aberta, que em meados dos anos 2000 parou definitivamente de exibir conteúdo infantil, pois, como a publicidade foi proibida, não existiam patrocinadores. Logo, não existia o interesse por parte dos canais na exibição. Os efeitos disso vemos hoje, uma década depois, temos gerações de crianças que não assistem TV aberta. Logo, a audiência não se renovou. No caso dos comics, foi a mesma coisa. Mesmo tendo décadas de produção, marcas consagradas e produções audiovisuais e de games gerando receitas astronômicas, o link com os quadrinhos praticamente não existe mais. Se você quiser, por exemplo, ir hoje na livraria comprar os primeiros quadrinhos dos Vingadores, encontrará revistas vendidas a peso de ouro como relíquias. Isso quando as encontra. E se quiser começar de histórias recentes, lerá histórias que destoam quase tudo do que se vê em outras mídias. Diferente dos mangás, se eu quiser ler hoje o One Piece número 1, eu encontro para ler e será igualzinho o que eu vi no anime. Então, para encerrar o vídeo, que já está imenso, mercado cultural interno forte é a chave da coisa. Eu não encerrei o assunto, acho que só abri uma caixa de Pandora, na verdade, mas diz aí o que você achou desse meu ensaio. Acha que faz sentido? Deixe a sua opinião nos comentários. E se quiser ver mais análises de cultura pop, veja a playlist Cultura Pop vs Nerdolas aqui. Abraço grande a todos. Valeu. Adaptação de Gilberto Braga. Direção, Erval Rossano. A Escrava Isaura. Próxima novela das 6 da noite.